Daqui a pouco, daqui a algumas horas, vai ser lançado o livro Fire and Fury Inside the Trump White House, que traduzindo para o português quer dizer Fogo e Fúria dentro da Casa Branca do Trump, escrito pelo jornalista Michael Wolff, que foi alguém que se enfiou na Casa Branca, segundo ele, né? Ele entrou na Casa Branca lá e aproveitou o caos da administração do Trump para ficar sentadinho lá, conversando com as pessoas, ouvindo o que elas têm para dizer, vendo as situações que estavam acontecendo ali dentro da Casa Branca, e ele escreveu esse livro revelando os bastidores do primeiro ano da presidência do Trump e como realmente é um caos. E mais do que isso, como todo mundo, todos os assessores dele, todas as pessoas que estão próximas dele, quem se comunica com ele, né, os empresários, todos sabem que ele é um idiota completo. Como eu já disse antes aqui em outros vídeos, todos sabiam já isso antes das eleições, inclusive, que ele é um megalomaníaco, que ele é, sabe, uma pessoa que só pensa em si próprio, só pensa em sua própria marca. Então esse livro vai surgir num momento complicado e que talvez possa prejudicar muito a marca do Trump. Algumas revelações são bombásticas e algumas são óbvias, porque já foram sendo vazadas informações durante todo esse ano. Sistematicamente, funcionários internos da Casa Branca têm vazado informações, têm vazado, sabe, polêmicas, têm vazado brigas. A gente sabe que a estrutura governamental dele é caótica, que ele não sabe o que fazer, ele não sabe como estruturar o governo, ele não consegue aprovar os ministros dele, porque alguns ministros são totalmente incompetentes, que não sabem o que falam. Tem alguns vídeos sabatinando alguns dos potenciais ministros dele. Um deles era para ser um cargo da justiça e o cara não sabia nada sobre legislação. Outro era para ser na parte de meio ambiente e a mulher não sabia nada sobre meio ambiente, não sabia nada sobre aquecimento global, por exemplo, não sabia nem a favor nem contra, simplesmente não sabia nada. E é isso que ele fez durante esse ano, ele se cercou de pessoas que não sabem o que fazer, incluindo os próprios filhos e o genro, que são pessoas que sem nenhum tipo de preparo político para poder se articular em Washington, e também estão envolvidos em escândalo agora, que está ocorrendo uma investigação, que eu vou voltar para falar sobre isso mais especificamente, porque é uma coisa bastante complexa e tem muitas pessoas envolvidas, mas tem um escândalo envolvendo o relacionamento entre os assessores do Trump de campanha e oficiais da Rússia para poder manipular as eleições e ganhar as eleições, né? Isso em 2016 ainda. Ou seja, na verdade esse livro aí apresenta muita fofoca, né? Apresenta muitas situações cotidianas do Trump, como a paranoia dele de ser envenenado, então ele não deixa que ninguém toque nos pertences pessoais dele, na escova de dente dele, não deixa que toque nos lençóis, não deixa que toque na roupa dele, porque ele tem medo de ser envenenado. Parece que inclusive ele só comia McDonald's porque assim ele ia em qualquer uma das filiais do McDonald's, sabia que a comida era pronta, então ele não teria o risco de ser envenenado. E mostra como dentro da Casa Branca ali, todo mundo fala mal dele por trás, de como ele é incompetente, de como ele é uma criançona que não sabe o que fazer. E as pessoas têm medo de se aproximar dele e tentar explicar a situação para ele, porque ele não ouve ninguém, ele só ouve a si próprio e toma medidas impulsivas que podem prejudicar o país, podem prejudicar o mundo inteiro às vezes. E um dos grandes medos atuais é de que ele inicie uma guerra nuclear com a Coreia do Norte, porque ele é o tipo de pessoa que é totalmente impulsiva e ele cai nesse tipo de provocação. Então ele cria muita briga pelo Twitter com as pessoas, às vezes alguém publica alguma coisa lá no Twitter e ele responde, então ele cria brigas entre chefes de Estado às vezes. Ele criou uma discussão com o presidente do México, ele discutiu com o primeiro-ministro da Austrália, sabe? Ele discutiu com a primeira-ministra do Reino Unido, discutiu com o prefeito de Londres, então ele é alguém que realmente é impulsivo, não sabe se controlar, e isso se reflete na administração dele e dentro da Casa Branca, dentro dos bastidores do poder. Isso fica evidente nesse livro do Michael Wolff. Os primeiros reviews já estão saindo por aí, alguns jornalistas tiveram acesso a uma cópia prévia do livro, então já tem gente falando, já tem trechos do livro online sendo divulgados. Uma das coisas que foi revelada nesse livro é que a filha dele, a Ivanka Trump, pretende se candidatar à presidência depois, então ela quer ser a primeira presidente mulher dos Estados Unidos, mas também o que revela no livro é que ela também é uma incompetente, uma pessoa, sabe, sem noção, que não entende nada de política. Ou seja, tem muita bomba aí nesse livro. Tem depoimentos do Stephen Bannon, que era o assessor direto do Trump e foi também um dos grandes responsáveis da campanha dele pela ideologia extremista de direita do Trump, pró-supremacistas brancos, sabe, nacionalista, de proteger as fronteiras, de expulsar imigrantes. Então, o Steve Bannon se pronunciou aí, já está dando um shitstorm por causa disso, porque ele é diretor de uma revista de extrema-direita e vários patrocinadores, vários financiadores dessa revista estão se afastando dele, então as pessoas estão se afastando dele por causa dessas acusações contra o Trump. O negócio vai ficar feio para o Trump nesses próximos dias, porque esse livro promete escandalizar e ele já está em primeiro lugar nos mais vendidos nos Estados Unidos.
ou seja, vai vender muito esse livro. Eu acho que vou comprar também para ler, porque parece ser muito bom. Parece que a escrita do Michael Wolff é bastante envolvente, eu li os trechos ali, parece muito bom e vai dar um vislumbre de como é o caos da administração do Trump e de como ele é realmente um idiota, como todos sabiam. Todos sabiam disso, e se você não sabia disso, se você é pró-Trump, você também é um idiota, porque isso é uma coisa que está rolando na internet já há muito tempo, nas notícias, nos vazamentos, em como ele se manifesta na internet também, no Twitter, de como ele se pronuncia, de como ele defende ideias totalmente escabrosas e cabulosas. Então ninguém tinha dúvida de que ele realmente é um incompetente, um ignorante, e que ele não queria ganhar a presidência. Segundo Michael Wolff, o Trump ele não pretendia ganhar, ele queria usar a eleição, ele queria usar a campanha eleitoral dele para alavancar a marca pessoal dele, valorizar os vestimentos dele e talvez abrir uma emissora de TV dele própria. Então ele queria usar a eleição como uma escada para se popularizar, arrebanhar patrocinadores para um projeto pessoal dele. Ele não imaginava que ele fosse ganhar, ninguém imaginava que ele fosse ganhar. Uma das assessoras dele, a Kellyanne Conway, disse que um dia antes do resultado da eleição já estava procurando emprego, já estava mandando currículo para as pessoas porque ela sabia que ele não ia ganhar. Diz que quando ele ganhou, quando ele recebeu a notícia, diz que ele ficou assustadíssimo porque ele não esperava isso. A esposa dele, a Melania Trump, diz que chorou de raiva porque ela não queria que ele ganhasse. Então, diz que surpreendeu todo mundo, inclusive os eleitores, inclusive a própria Hillary Clinton também ficou, sabe, surpresa. Ninguém imaginava que um cara, um populista, um demagogo, idiota, sem capacidade, fosse ganhar. Inclusive, um dos medos agora é que esse livro seja usado como argumento para tentar fazer um impeachment do Trump com base na incapacidade intelectual dele de ser presidente. Isso é uma das possibilidades de impeachment nos Estados Unidos, quando alguém é incapaz de governar o país mentalmente, né? Alguém que não tem capacidade mental para fazer isso e sofre um impeachment. Então agora vai ter que ver como isso vai se desenrolar, como o Trump vai reagir, porque ele sempre reage de maneira exasperada, ele sempre reage muito acima do negócio. Então ele com certeza vai reagir ao livro, com certeza vai se pronunciar sobre isso e vai criar uma briga com o jornalista, com todos os assessores dele que se manifestaram no livro, que deram depoimento para o jornalista, que chamaram ele de imbecil, de idiota. Inclusive o Rupert Murdoch, um dos maiores empresários da comunicação dos Estados Unidos, ele chamou o Trump de débil mental, sabe? Então sabe, você vê como realmente o povo americano pôs no poder alguém totalmente incapaz de governar o país e que tem mostrado isso ao longo do ano. Temos uma série de exemplos, tem uma porção de exemplos que pode ser dado para mostrar como o cara é incapaz e como ele está pondo em risco a segurança mundial por causa da sua megalomania. Eu quero saber se vocês viram sobre esse livro aí que saltou para primeiro lugar nos mais vendidos dos Estados Unidos, Fire and Fury, Inside the Trump White House. Eu vou ver se eu consigo comprar esse livro e dar uma olhada e quem sabe eu volte aqui para falar sobre o que tem no livro, sobre o que tem de interessante lá para dividir com vocês, porque deve ser muito engraçado, deve ser cômico ver como um cara desses conseguiu chegar a esse posto e o perigo que ele representa. Então deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa sobre isso, deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal, senão a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!